Olá, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o professor Ildefonso Binatti, do Departamento de Química do Cefet-MG, e hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de seminários, vamos tratar do assunto espectrometria de massas, técnicas de ionização à pressão ambiente. Vamos lá? A espectrometria de massa é uma técnica analítica onde os átomos ou moléculas são ionizados nos modos positivo ou negativo, separados em função da sua razão massa-carga e então detectados. Estamos falando então de uma balança molecular. Por meio dessa técnica é possível pesar átomos. Nos cursos de graduação, quando este tópico espectrometria de massas é abordado, em geral fala-se do impacto eletrônico, onde um elétron acelerado colide com a amostra na sua forma neutra, gerando então um cátion radical, ou seja, onde a amostra é ionizada. A ionização por impacto eletrônico é uma das ferramentas de detecção em cromatografia gasosa. Podemos até dizer que são sinônimos. A seguir, temos a representação esquemática de um cromatógrafo gasoso. O número 1 é o cilindro de gás, o gás de arraste, responsável por carrear a amostra por toda a coluna. O número 2 é a câmara de injeção, o injetor, onde a amostra é vaporizada. O número 3 é a coluna, onde a amostra então vai ter seus constituintes separados. O número 4 é o detector, onde será feito então o impacto eletrônico para a formação dos íons. E o número 5 e 6, onde será feito o processamento de dados. A geração da espécie iônica ela envolve muita energia. Então, o íon radicalar formado ele vai quebrar, formando então outras espécies, chamadas então de íons filhos. O perfil do espectro de impacto eletrônico ele é bastante complexo, né? Ele apresenta vários sinais. Isso poderia, em princípio, ser um problema, mas a quebra do íon molecular nos íons filhos, elas seguem um padrão. Então, esse padrão ele pode ser utilizado para a formação de bibliotecas. Por meio do padrão gerado, pode-se verificar se um composto que está em um determinado tempo qual a chance de que ele seja aquele composto. Então, isso pode ser utilizado para confirmar um composto, ou então, na análise às cegas, pode-se então pensar quais seriam os constituintes presentes naquela amostra em função dos espectros gerados. Isso é uma grande vantagem dessa metodologia. Como podemos observar no slide anterior, para que seja utilizada a detecção envolvendo ionização por impacto eletrônico, a molécula deve ser volatilizada na câmara de injeção. Isso é feito por meio da redução de pressão e por meio da temperatura. O que fazer então com as moléculas termolábeis? E as de alta massa molecular? Porque quando se fala em aumento de massa, é necessário mais energia na forma de calor para que essas se volatilizem. E lembre-se que estamos tratando de moléculas orgânicas. Quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de degradação. Ou seja, a grande pergunta é: como fazer elefantes voar? Isso é possível por meio da aplicação de técnicas de ionização à pressão atmosférica, como eletrospray, ionização química e ionização envolvendo plasma. Todas estas são técnicas de ionização brandas. Nós vamos focar no nosso seminário no eletrospray. Em relação às outras técnicas, a ionização por eletrospray apresenta como vantagem a maior faixa de massas analisadas, entretanto, como desvantagem, ela pode ser aplicada apenas para moléculas polares. A utilização de analisadores de massa envolvendo ionização por pressão atmosférica, API, está para a cromatografia líquida, assim como a ionização por impacto eletrônico está associada à cromatografia gasosa. John Fein, ganhador do Prêmio Nobel, foi o responsável pelo desenvolvimento dessa técnica envolvendo a ionização por eletrospray. Como comentado anteriormente, uma das grandes limitações para a utilização desta técnica é que estejam presentes moléculas polares. E como fazer com que essa molécula passe então para a fase gasosa? Para facilitar o nosso entendimento do princípio geral que norteia essa técnica, vamos então utilizar uma molécula que apresenta uma porção básica, representada pelo átomo de nitrogênio, e uma porção ácida, representada pela carboxila. Caso essa molécula seja colocada em um meio ácido, ela terá o nitrogênio protonado, formando uma espécie catiônica. Caso essa molécula seja colocada
em um meio básico, ela terá a perda do hidrogênio da hidroxila, formando uma espécie aniônica. A solução então é aplicada no eletrospray para a obtenção de uma única espécie carregada. O que vai definir se a espécie carregada é uma espécie carregada positiva ou negativamente é a tensão aplicada. É o modo da leitura, o modo positivo ou o modo negativo. Diferente da ionização por impacto eletrônico, neste caso não é possível obter o íon molecular, pois, para que seja analisado por espectrômetro de massa, deve ser uma espécie iônica. E para isso, no caso de base, tem que ser protonada, logo é lido a carga do íon molecular mais 1, ou no caso da leitura no modo negativo, como se tem a perda de um hidrogênio, é a massa do íon molecular menos 1. Entendido o princípio que norteia a formação das espécies carregadas, vamos voltar para o eletrospray propriamente dito. Como podemos observar, neste caso é aplicada uma tensão negativa, ou seja, eu vou fazer a leitura no modo positivo. Eu vou enxergar as moléculas, eu vou ler as moléculas positivas. Aqui está chegando a solução. A aplicação da tensão negativa faz com que as espécies carregadas positivamente elas migrem para a superfície. Nesse sentido, vem um gás de secagem, que faz com que o solvente evapore e haja concentração de cargas. Essa concentração de cargas faz com que haja repulsão e a explosão das gotas em gotas menores. Esses processos se repetem sucessivamente até que se tenha uma única espécie carregada positivamente que irá adentrar para o espectrômetro de massas. Nesse próximo slide, podemos observar uma imagem real de uma sonda de eletrospray, a formação do spray, ele se subdividindo em função das explosões das gotículas em gotículas cada vez menores. Esse formato cônico recebe um nome especial, que é o cone de Taylor. Particularidade da ionização por eletrospray. Essa técnica é aplicável a nítrios voláteis e não voláteis. A transferência dos íons para a fase gasosa é um processo não energético. Podemos denominar de produção de íons frios. Os íons formados em fase gasosa geralmente refletem a composição dos íons em solução. As interações não covalentes podem ser preservadas. Esses dois itens serão melhor entendidos no próximo slide. E, finalmente, essa técnica, como desvantagem, ela não é aplicável a compostos apolares, como nós vimos também anteriormente. Este foi o primeiro artigo publicado utilizando essa técnica. Foi publicado em 1985 por John Fein. A molécula analisada é a ciclosporina, que apresentam vários grupos funcionais. Foi escolhido o modo positivo, então a molécula foi obtida protonada, ou seja, a massa mais 1, a massa de 1203 como único sinal, que reflete o que a gente falou lá do íon em solução. Na solução ela está protonada e ela é lida então no espectrômetro de massa protonada. Nesse próximo slide podemos observar o espectro no modo positivo do sildenafil. São observados dois sinais, um de relação massa-carga 475 e o outro de relação massa-carga 949. A molécula de sildenafil apresenta vários átomos de nitrogênio, então ela é facilmente protonável, o que justifica a utilização do modo positivo. Em solução, ela será protonada e esse íon será transferido para a fase gasosa e lido, dando o íon principal. Foi comentado anteriormente também que as interações não covalentes podem ser mantidas. Essa molécula, além do anel aromático, apresenta outros elétrons π. Isso faz então que haja interação entre elétrons π-π, formando um adulto de próton. Então são duas moléculas que vão ser lidas ao mesmo tempo, uma delas estando protonada e a outra carregada junto com a primeira em função da interação π-π, dando esse outro sinal menos intenso. Por se tratar de uma ionização branda, em geral é gerado um único sinal. A grande questão que surge é então, como diferenciar moléculas que têm a mesma relação massa-carga? Isso pode ser resolvido pela indução da fragmentação, o que é conhecido como massa-massa, ou também tandem. Isso é feito dentro de uma câmara de colisão, onde um gás em alta velocidade colide com a molécula, quebrando-a em pontos específicos. Então, cada molécula vai levar à formação de determinados íons filhos, e a formação dos íons filhos depende, então, da posição que a molécula é quebrada, ou seja, cada molécula gera íons filhos específicos, o que permite diferenciá-las. Nesse próximo slide é demonstrada a tabela periódica, onde é destacada para cada um dos elementos a abundância isotópica.
Como podemos observar, geralmente o isótopo mais leve é o mais abundante. Até o momento foram trabalhados espectros que continham moléculas que eram formadas basicamente por carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. O que aconteceria com o espectro de massas caso a gente passasse a trabalhar com moléculas que contivessem átomos de bromo ou organometálicos que tivessem, por exemplo, átomos de cádmio? Moléculas que contêm átomos de bromo, então, o sinal aparecerá duplicado com a diferença de relação massa-carga de duas unidades, o que prova a presença do átomo de bromo. O mesmo acontece com moléculas que contenham átomos de cloro. Serão observados dois sinais com diferença de relação massa-carga de duas unidades. Observem também que a diferença de intensidade entre os íons respeita a abundância isotópica dos átomos de cloro. Caso o número de átomos de cloro aumente, a multiplicidade dos sinais também irá aumentar, mas sempre respeitando a mesma proporção. Isso facilita então identificar o número de átomos de cloro presente na molécula, por exemplo. O mesmo vale para os compostos organometálicos, como por exemplo o composto que contém um átomo de rutênio. Ele gera esse padrão isotópico bastante complexo, isso em função da abundância de cada um dos isótopos, mas o que também evidencia a presença deste elemento na molécula. Como podemos observar nos slides anteriores, a presença de átomos de cloro e bromo irá influenciar na multiplicidade do sinal da molécula que os contém, respeitando a diferença de massa entre esses isótopos, no caso de duas unidades, e também as suas intensidades. Foi dito também que espécies contendo carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio apresentarão um único sinal. Isso é porque os isótopos desses elementos apresentam uma baixa abundância relativa, sendo que o maior deles é o carbono, que é em torno de 1%. Entretanto, quando trabalhamos com macromoléculas, esse 1% do carbono 13 pode fazer a diferença, e ele pode ser uma importante fonte de informação. Que informação é essa que eu posso tirar? Vamos ver no próximo slide. Para exemplificar, vamos utilizar o polipeptídeo formado por 8 resíduos de alanina. Ele é formado por átomos de nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Tendo em vista o grande número de átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, também será observada a multiplicidade dos sinais, sempre com a diferença de uma unidade, e podemos afirmar que o átomo que mais irá contribuir para essa multiplicidade será o átomo de carbono, tendo em vista a sua maior abundância isotópica em relação aos demais. Deste modo, podemos afirmar que o sinal de maior intensidade corresponde às moléculas que contêm exclusivamente átomos de carbono 12. O sinal com diferença de massa-carga mais 1 corresponde às moléculas que têm um átomo de carbono 13, mais 2 átomos de carbono 13, mais 3 átomos de carbono 13. Como a abundância isotópica do carbono 13 é de 1,1%, a probabilidade de aparecerem 2 ou 3 átomos é menor, o que justifica então o declínio desses sinais. Ao analisarmos o sinal de massa-carga mais 1, referente às moléculas que contêm um átomo de carbono 13, observamos que a intensidade dele é de 25%. Como a abundância relativa do carbono é de 1,1%, ao fazer a razão da intensidade relativa do sinal de 25% pela abundância do carbono de 1,1%, chegamos ao valor de 23,7, ou seja, aproximadamente 24 átomos de carbono, o que mostra para a gente o número de átomos de carbono da molécula. Ou seja, essa é uma importante ferramenta no estudo de macromoléculas. Através dessa relação, podemos chegar então ao número de carbonos da molécula estudada. Uma vez compreendido a ionização por eletrospray e a formação dos sinais de relação massa-carga em função das espécies que são geradas, vamos então a um exemplo prático. Como, por exemplo, a obtenção de impressão digitais de amostra por SMS. Nela, a amostra é injetada diretamente no espectrômetro de massa, sem que passe pelo cromatógrafo, e são obtidos então espectros de todas as espécies contidas nessa amostra. O primeiro trabalho desenvolvido na área envolvia a obtenção de impressão digital de chás por SMS. O objetivo era verificar se o chá vendido pela indústria e pelo comércio local se tratavam do chá verde, o Camellia sinensis. Uma vez obtidos os espectros, por uma simples análise visual, podemos concluir que não se trata da mesma amostra.
E como analisar, então, cada um dos espectros? E como entender o que contém esses espectros? Nós sabemos que cada molécula, ao ser ionizada, gera um único sinal, ou seja, cada um desses sinais corresponde a uma substância presente nessa amostra. E o mesmo vale para a amostra B. Ao comparar as substâncias que estão presentes nessa amostra com os dados da literatura, chegamos à conclusão que o chá industrializado corresponde à Camellia sinensis, o chá verde. E a amostra B? A amostra B, ao analisarmos os dados obtidos e comparar com os da literatura, observamos que essas substâncias elas estão presentes no chá mate. Logo, as pessoas que compram o chá verde no comércio local estão sendo enganadas. Bem, chegamos ao fim então de mais uma apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta colocar nos comentários que responderemos o mais rápido possível para vocês. Muito obrigado, fiquem bem.